Diz assim a palavra do Senhor: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e se lhe é dada. Versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Pai amado, está aí lida a sua palavra, meu Deus. Fala conosco nessa noite, nos edifique, Pai. Estamos aqui não para ouvir voz de homem, Senhor, mas para ouvir a tua voz. Fala conosco, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Poder assentar em nome de Jesus. Antes de começar aqui nessa noite, eu queria já abrir o entendimento de vocês. Normalmente, quando a gente lê esse versículo aqui, como ele já inicia falando, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e aí depois vem dando mais algumas instruções, normalmente a gente sempre puxa isso do lado da sabedoria. E o Senhor me abriu aqui, me deu um entendimento, o Espírito Santo me deu meditando na palavra, ele me deu um entendimento diferente. Eu queria até já aproveitar esse início de conversa, já falar para os irmãos que meditar na palavra de Deus é muito importante. Não somente ler a palavra. O que é meditar? É você ler e ficar imaginando. É você ler e fazer perguntas ao texto. O Espírito Santo fala muito comigo, tia Sônia, quando eu começo a ler e começo a questionar por que isso, mas por que aquilo? E aí o Espírito Santo começa ministrando e vai falando, dando direções. Isso é muito importante, porque essa mensagem nasceu de uma interrogação dessa, em que eu perguntei a Deus, comecei a interrogar e Deus me esclareceu algumas coisas e é o que eu quero passar aqui para os irmãos. Primeiro, tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, se lhe é dado. O versículo 6 diz: porém, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não somente a sabedoria, meu Deus, mas qualquer coisa que vocês queiram pedir a Deus, ele tem que ser dessa forma. Pedir com fé. Não somente a sabedoria. E o que é a fé, Paulinho? É você acreditar sem ver, você não está vendo, você não tem dúvida que vai acontecer. Às vezes a gente confunde muito fé com pensamento positivo. Pensamento positivo é vai dar certo, eu vou conseguir. Isso é pensamento positivo, não é fé. Como que é fé? Já deu certo, já consegui. A bênção já chegou, a porta já abriu. Isso é fé, é a certeza das coisas que não se vê nem se vê, é a certeza. A porta está fechada, mas Deus, vai abrir. Eu já descanso porque eu sei que vai abrir. Quando você fica muito, vai abrir, não, tomara que vai dar certo, vai. Isso é pensamento positivo, não que seja ruim, tá? Não que seja ruim isso, até a ciência já comprovou, né, com os estudos aí de neurociência, que isso realmente mexe com muitas coisas no nosso corpo, que nos impulsiona ao nosso objetivo. Porém, não é fé, você precisa só saber o que você está fazendo. E fé é a certeza, você já decretou, vai acontecer, eu já descanso no meu coração. Então, tudo, meus irmãos, que forem pedir, não somente a sabedoria, tenha isso no coração. Não só dobre o seu joelho em casa por dobrar, orar e pedir por pedir. Peça crendo que já aconteceu. O seu tom de voz vai mudar. A sua forma de falar vai mudar. Quando você fala, tendo a certeza de que vai acontecer. E por mais que você até fale que vai acontecer, mas se por dentro você não tiver essa certeza, a sua voz fica diferente dessa. Já viu a pessoa quando chega falando uma coisa, mas você sente que ela não é uma verdade para ela? Que ela fala meio cabisbaixa, né? Semblante caído. Ela não está acreditando que isso vai acontecer. Quem está acreditando está vibrante. Não, já aconteceu. Olha, você aquele negócio lá, vai dar certo, já deu, Deus, está tranquilo. É desse jeito. Deus, vai dar, né? Você vê que a pessoa não está realmente crendo. Então comece a observar o que você anda pedindo a Deus, talvez até o que você vem pedindo durante o ano. Já estamos no último mês do ano, você pediu o ano todinho que chegou. Será que tinha fé? Aleluia!
Ou estava mais só com o pensamento positivo? Não, tomara que dê certo. Tomara que vai dar certo, vai dar certo. Ou é fé mesmo? Aquela certeza, aquela convicção, que você já começa a tomar atitudes e ter comportamentos como se já estivesse na sua mão e você ainda nem está vendo. Isso é fé. Isso é o que precisamos ter guardado no nosso coração. Versículo 7 diz assim: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Então, alguma coisa, coisa alguma, várias traduções mudam um pouco a palavra, mas sempre é isso, que não vai receber se não pedir com fé. E no versículo 8 diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E aqui veio a maior revelação que Deus trouxe para mim dentro desse texto aqui, que a tia Sônia até já fez aqui a introdução da mensagem. Hoje, toda vez que eu vier pregar aqui agora, eu vou falar: tia Sônia, na palavra de reflexão, por favor. E ela já fica alinhadinha. Ela veio já falando que a gente precisa, né, tem que plantar, vai colher o que plantou. Não adianta você querer plantar laranja e colher abacaxi. Ela me explicou isso daqui, você já entendeu, não vou entrar nesses detalhes, porque a pregadora já introduziu, a Sônia já introduziu aqui, e tem um tempo de espera. A alface é rapidinho para colher, mas o feijão já demora mais um pouco. Vocês lembram que ela falava isso? E aqui entra que o homem de coração dobre é inconstante. É onde o crente pega, tia Sônia, que nesse momento de espera ele não é constante. No momento que Deus libera uma palavra, que você pede alguma coisa a Deus, que Deus diz que vai acontecer, que você diz que está cheio de fé, você tem que manter a constância, irmão, no que você está fazendo. E tem gente só que ora um mês, não aconteceu, não vou na igreja mais não. Vou mais não vou mais não. Ou então até vou, mas não vou orar por esse negócio não. Mas um mês orando, você já desistiu tão fácil. Cadê a constância? E o texto diz aqui, ó: o homem de coração dobre é inconstante. O que é coração dobre? É uma hora quer, uma hora não quer. Uma hora eu estou animado, outra hora eu não estou. Uma hora eu estou cheio de fé, outra hora eu estou sem fé nenhuma. Uma hora eu estou, vou para a igreja, vou ajudar, vou fazer, te quero, você que precisa de mim aí, estou pronto para ajudar na semana seguinte. Senta de cara fechada no banco, não dá nem a paz do Senhor ninguém que não quer fazer mais nada. É isso, coração dobre. Coração dobre, sentimentos são sempre confusos, cada hora está querendo uma coisa. Já viu se a pessoa começa um negócio e daqui a pouco é outro? Vou fazer uma faculdade, daqui a pouco 6 meses muda, daqui a pouco troca de novo, daqui a pouco eu quero essa roupa, não quero mais, eu quero essa sandália, compra, bota no pé, não gostei. Mas gente, estava querendo tanto aquilo, eu quero paredão, não gostei, um mês usando. A gente tem que parar com essa inconstância que isso atrapalha a nossa vida. A nossa mente, ela tende a formatar cada passo nosso. Se você é inconstante na igreja, você vai ser inconstante em qualquer lugar. Em casa, na escola, no trabalho. Não adianta você falar: não, eu só estou só aqui na igreja. Não, é em todo lugar. Então não adianta dizer que você é constante em oração, porque se você é constante em alguma outra coisa, você também não é constante e firme nas suas orações. Nós temos que prestar muita atenção nisso, porque a Bíblia é clara: não vai receber coisa alguma do Senhor. Não vai receber nada, não tem jeito. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. Olha um exemplo de constância que eu achei dentro da Bíblia e queria passar para vocês do que é ser firme, o que é receber uma palavra e não se desviar dela. O que é Deus dar uma palavra? Paulinho, eu vou te levantar. Você vai cantar nas congregações da Deus Provedor até fora do Brasil. Você recebe essa palavra e ser constante é difícil. Tem gente que fala: poxa, mas eu já estou um ano só aqui em Vassouras. Porque já fui na sede, né? Pastor do congresso, conferência dos jovens. Estava lá, disse que não queria nem voltar mais na Vassouras. Com fé, entrego logo. Estava lá, quando eu pensava: acho que não vou voltar mais não, vou ficar por aqui. Olha aqui, vocês não precisam abrir sua Bíblia, só para você entender. Primeiro, o que é constância? Deixa eu abrir o seu entendimento. Constância, qualidade daquele que não falta uma tarefa, dever ou tratamento. Isso é constância. No livro de Jeremias, capítulo 35, versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo:
Vai à casa dos recabitas e fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Versículo 5. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem nossos filhos. Versículo 8. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Versículo 12. Então veio novamente a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, do Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvir as minhas palavras? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Coisa linda isso aqui, de Deus. Vou introduzir aqui para quem não pegou. Tem aqui, Paulo? Já tem. Vou explicar aqui direitinho o que eu acabei de dizer para vocês. O Senhor mandou botar os recabitas dentro de uma sala e oferecer vinho, e eles disseram que não iam beber, porque o pai deles nos ordenara. E logo depois veio o Senhor dizendo: está vendo? Eu envio profetas madrugando, falando, eu que sou Deus, dou ordem e vocês não me ouvem. Eu estou instruindo vocês não me ouvem. Como pode os filhos de Jonadab obedecerem a ele e vocês não me obedecem? Olha o que é receber uma palavra e ser constante nela. Olha como você consegue entender a importância de seguir, de obedecer, porque Deus valoriza isso. Às vezes a porta não se abre para nós porque nós não persistimos. E Deus gosta dessa persistência, dessa obediência. Veja, o pastor vem aqui, libera, faz uma pastoral, libera uma palavra: o caminho é esse, faz isso. Você faz uma semana, um mês e depois desiste. Deus não se agrada disso, meu Deus. Olha o exemplo, ele pega esse povo aqui e dá esse exemplo. E mais na frente, Deus libera uma palavra de promessa aqui para esse povo, dizendo que jamais ia faltar diante dele homem de Jonadab. Por quê? Porque eles iam no monte orar, porque eles jejuavam, porque eles vinham ao culto, assistiam a escola dominical? Não, porque eles obedeceram a palavra do pai dele. Porque eles obedeceram e isso agradou ao Senhor. Então nós precisamos de ter uma palavra de instrução para a gente seguir. O que seguir de Deus? Em que ser constante? Porque o ser humano ele é complexo demais. Né? Às vezes eu vejo pessoas sendo constantes na coisa errada. Que às vezes a pessoa não é constante, Deus, mas não está fazendo, não é o caminho que Deus quer. E às vezes Deus levanta o profeta, fala para ele que não é ali, mas ele endurece o coração: não, eu vou aqui. Eu tenho que te falar que esse tipo de constância, você não vai chegar a lugar nenhum nesse tipo de constância. Você deve ser constante, sim, na palavra do Senhor. Nos manda na direção que Deus te deu. Isso você deve ser constante, nos princípios bíblicos. Se a Sônia falou ainda de princípios aqui. Isso é o princípio de plantar e colher. Seja fiel. Isso aqui você pode ser constante, porque realmente o que você plantar, no tempo certo você vai colher. Pode ter certeza disso. Pode utilizar a sua fé. Do jeito que eu expliquei, já aconteceu. Por quê? Já plantei. E estou plantando, mas até hoje não parei de plantar, porque quando eu começar a colher, vai ser uma colheita abundante. É desse jeito, mas só faz isso quem? Quem é constante. Quem é constante.
Senão você planta hoje, planta amanhã, você não saiu nem uma folhinha, vira as costas e vai embora, deixa pra lá. Vai brotar e o outro vai vir pegar, porque você plantou, virou as costas, não foi constante. Desistiu. Eu quero deixar aqui nessa noite para vocês 3 pontos principais. Não digo que sejam os principais. Foi os 3 pontos que Deus colocou no meu coração. Vai ser muito diferente. Vocês vão ter um 2023 mais próximo, mais na presença, mais cheio de Deus, com palavras liberadas, vivendo realmente o extraordinário de Deus. E esses três pontos principais. Primeira coisa que você precisa ser constante na fé. Eu já falo de fé porque já foi a primeira introdução que eu dei aqui. A tia Sônia já introduziu para mim, como eu falei. O que é a fé, gente? Como que você consegue fé, melhor dizendo? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem tem fé? Levanta a mão você comigo. Quem tem fé? Eu tenho fé. Agora pode abaixar, não precisa levantar. Você tem obras, e essa você vai responder só para você. Você tem obras que comprovem isso? Porque a fé, vocês vão ver que a Bíblia, quando estava sendo montada, o livro de Tiago, ele entrou e saiu algumas vezes da Bíblia. E um dos motivos que ele entrou e saiu foi por causa dessa afirmação que Tiago fazia, que a fé sem obras é morta. Mas então nós precisamos ter qual é o fruto que eu manifesto ele para dizer que eu tenho fé. Que você está acabando de descobrir agora, por isso eu pedi para levantar a mão só no início, agora é só você e Deus. Qual fruto você tem dado para o reino de Deus para falar, não, realmente eu tenho fé? Tem enviado uma palavra para o seu vizinho? Qual a obra? Você tem vindo na igreja ajudar, se colocando à disposição da pastora? Pastora, quem eu puder ajudar, conta comigo aí. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, pode contar comigo. Qual é o fruto? O que você está dando? Porque se você não tem nenhum fruto para mostrar e diz que tem fé, você acabou de descobrir agora que não tem. Porque a Bíblia diz, tá, irmão? O livro de Tiago diz que a fé sem obras é morta. Não sou eu que estou inventando. Então, primeira coisa que você precisa ser constante na sua vida é a fé. Sempre. Outra coisa, obediência. Está vendo que está sendo um conjunto que eu já falei, né? Obediência. Porque a obediência te mantém, de Deus, no caminho da salvação, nos mantém. No caminho da salvação, no caminho de Deus, no caminho de estar em busca da graça, que a graça nos alcança todo dia. Amém. E Deus se agrada, nós já vimos aqui que Deus se agrada de obediência. Então, um líder, nós quem devemos obedecer? Autoridades. Autoridades são para ser, é princípio também, né, tia, da autoridade. Você tem sido obediente às autoridades na sua vida? Ou você tem sido rebelde às instruções que são dadas? E às vezes, querido, a gente é rebelde com Deus. Quando Deus dá uma direção que não agrada, não vou fazer isso não, Deus. Vou fazer isso não. Mas tem que, é por aqui o caminho. Não dá não. Deus fala, fica quietinho, não fala muito não, você está falando muito. Mas quando eu tenho que falar, eu falo mesmo. Isso é desobediência, os sorrisos entregam, não se entregue. Deus fala, não fala, filha, fica quietinho, só ora. Aí você vai lá, já falou, já desobedeceu, aí já era, aí que é um problema. Na próxima, Deus é misericordioso, né? Ele dá essa aqui na chance, tá? Não é só o que te agrada, é principalmente o que não agrada. É nessa hora que você diz que é obediente ou não. É quando você obedece o que não te agrada, o que você não queria fazer, o que você não queria, o lugar que você não queria ir, falar com quem você não queria falar, perdoar quem você não queria perdoar. É nessa hora que você mostra se é obediente ou não. Eu não vou perdoar, porque senão as pessoas confundem, acham que liberar perdão é validar o erro do outro. Não é. Liberar perdão não é você validar o erro, é você liberar o seu coração.
Não deixar nenhum sentimento de amargura, nenhum sentimento de tristeza, de raiva, de vingança ficar te dominando. Que você não avança. Se você não sabia disso, preste atenção. Você não vai avançar na sua vida espiritual, sua vida sentimental, sua vida profissional. Você fica travado. Esses sentimentos de amargura, sentimentos de vingança, de ódio, são sentimentos negativos que só te paralisam. Quando o Espírito Santo quer chegar em você para te dar uma direção positiva, você não ouve porque você está surdo, você não enxerga, você fica cego de ódio, de raiva. Uma coisa que você poderia ter liberado o perdão. E o perdão é para só simplesmente arrancar isso de dentro de você. Não é para validar o erro do outro. As pessoas às vezes não perdoam porque não entendem isso, né, digamos? Acha que se perdoar está validando o erro. Não. Você está se liberando. É você deixar aquilo para lá e você conseguir seguir sua vida. E aí Deus vem aqui e libera uma palavra dessa e você está às vezes no coração. Ah, mas eu não vou liberar não. Eu não vou liberar esse perdão não. E aí, vai obedecer ou não? 3 pontos. Falei que era 3 pontos, né? Terceiro ponto. Todos nós aqui temos uma palavra liberada de Deus para nossas vidas. Existem alguns princípios e mandamentos que são para todos. É para todo mundo. A Bíblia fala para não matar, para não roubar. Isso é para todo mundo. Não é só para um e para outro, não. Mas tem algumas palavras que Deus libera para a sua vida, que não é para mim. Tem umas liberadas para mim que não servem para você. E cada um aqui tem uma palavra dessa. Cada um de nós aqui tem uma palavra. É isso que você precisa buscar. Se você ainda não sabe, eu te aconselho pegar esses 2 pontos de obediência e fé e começar a orar, pedir a Deus essa direção, essa palavra. E quando Deus te der essa palavra, você vai caminhar firme, constante nessa palavra. Você vai ver que isso vai te trazer uma paz dentro do seu coração. Isso vai abrir portas para você que você não tem ideia. Já viu aquela paz que excede todo entendimento? Que quando as coisas em volta estão desmoronando, mas você está inteiro, está tranquilo, está firme, que você tem identidade, você sabe quem é. Você tem uma palavra liberada na sua vida e você está sendo constante nela. Quando Deus libera essa palavra para você, as portas vão se abrir inevitavelmente. A única coisa que você vai precisar se manter é firme e constante no caminho. É não desviar, não deixar que os sentimentos te tirem do caminho, te peguem. Eu pensei uma palavra que não veio, não era tirar do caminho, é não te deixar na direção, fugiu a palavra, desviar do caminho. Você tem uma palavra, você não pode desviar dela, você tem que seguir nela. Amém. E Deus aqui nessa noite, eu estou aqui sentindo, tia Sônia, esse negócio está uma coisa boa, gostosa, porque Deus vai liberar palavras aqui hoje. Deus vai liberar palavras que vão mudar. Você já vai começar a rever os seus planos para 2023, que você vai basear agora nessa palavra que Deus tem para a sua vida. Preste atenção aqui um exemplo de Josué, de uma palavra liberada. Palavra liberada em Josué capítulo 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Primeira coisa aqui dessa palavra: quando você tem uma palavra, você vai ter que se esforçar para vencer ela, para seguir ela, para conquistar. Deus liberou uma palavra para você, de crescimento, seja o que for, vai ter que ter esforço. Às vezes o crente, porque Deus falou, ele quer só orar, sentar, achar que vai cair no colo dele. Não é assim que funciona. Nós temos exemplos bíblicos aqui de Josué. Ele entrou na terra prometida, mas teve guerra, teve muralha que precisou ser derrubada, teve muito esforço. A gente pode dar um salto da Bíblia e ver toda a história da humanidade.
Grandes homens que alcançaram grandes lugares, fizeram grandes feitos, teve luta. Tive a luta que o nosso pastor passou para poder abrir aquela sede. Não vou nem falar agora, e já estamos espalhando as congregações aí pelo Brasil e pelo mundo. Que a luta ainda continua e grande. Quem os líderes aqui sabe, está no grupo, vê a guerra que é. Mas foi uma luta tremenda para pagar o terreno para construir aquela igreja de Jardim. Teve a época de ter que devolver o terreno, que não tinha dinheiro. Devolveu para o dono. E depois Deus entrou e pegou o terreno de volta. E depois para construir, para levantar, foi em cima de luta. É assim aí, você fala, poxa, mas Deus não prometeu o palácio? Prometeu. Deus falou que a igreja prometeu. O que está vendo hoje, um monte de congregação sendo espalhada, Deus já estava prometendo naquela época. Mas teve muita luta e muita guerra. Então, meus irmãos, esforça-te. Deus vai te liberar uma palavra? Vai. Mas vai exigir seu esforço. Não vai cair do céu. Vai exigir você traçar uma estratégia, traçar um plano. Já que você vai para dar todas as congregações aí cantando, tem que ter uma estratégia. Vai para fora do Brasil, já tirou o passaporte? Já tirou? Já gostou? Não quero. Achou que Deus vai te teletransportar para lá? Não. Mas tem que ter as coisas do ser humano. Nossa parte tem que ser feita. A parte de Deus faz o impossível. O possível é com você. Esse púlpito aqui, ó, madeira. Gabriel faz, né? Nosso marceneiro, muito bom. Deu madeira na mão dele. Deus não poderia fazer um púlpito desse? Poderia. Mas ele deu sabedoria para o homem fazer. Não, o homem vem e faz. Tem coisas que Deus não vai fazer para você e você tem que entender, você tem que saber o que é Deus que vai fazer e o que é você. Tenha no seu coração, esforça-te, tem de bom ânimo. O que é esforço? É você fazer uma força além do normal. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas é assim que se conquista, é assim que se tem vitória. Nada é fácil, gente. Tudo na vida tem que ter esforço, tem que ter luta. Eu lembro do seminário, que eu falei aqui dos seminaristas, nós passamos por seminário, lá, nossa turma começou com 38 pessoas, acho que foi 36 ou 38, não me recordo bem agora, mas só no final, só eu e mais 4 pessoas se formaram, no final de 2 anos. Por quê? Esforço. Todos os outros que pararam, porque tinham também palavra liberada. Fiquem, vocês vão ser pregadores, vão sair pregando por aí, vão ministrar a palavra. A missão foi liberada, mas o pessoal não se esforçou para dar continuidade. Por quê? Quando a palavra é liberada, você acha que os problemas que tem que acontecer, tem que ser os problemas que dê para você resolver, que você suporte. Se fosse problemas que você suporte, que você consegue resolver, a palavra não dizia para você se esforçar. Eu dei 3 exemplos. Eu, na época do seminário, eu fui para o banco, o Gabriel foi para o banco, o pastor Alexandre, o pastor Alexandre lá do Recreio, ele vinha do Recreio dos Bandeirantes para Jardim Hangar. Na época o seminário era presencial. Era de 7 a 11 da noite, saía 11 horas da noite de Delta. De Jardim Hangar para ir para o Recreio dos Bandeirantes. Toda segunda-feira, no meio do seminário, o carro dele quebra. O que ia falar? Parou, né? Não vai mais agora, acabou para ele. Como é que ele vai sair 11 horas da noite de Jardim Hangar e para o Recreio? Não tem como, mas ele persistiu. Hoje é pastor da igreja do Recreio. Se você tem um alvo, tem um objetivo, pega essa palavra aqui agora. Se você tem um alvo, tem um objetivo, vai acontecer alguma situação que você vai poder contar para qualquer pessoa e essa pessoa vai te dar razão para desistir. Que qualquer um que chegasse para me contasse a sua, poxa, infelizmente eu não vou continuar no seminário porque eu moro muito longe e meu carro quebrou, não tem como vir a pé. Que qualquer um tiver, você falar, realmente não dá não. Essa distância é impossível. Tem ônibus para lá essa hora, nem deve nem ter ônibus. Não vai ter como, mas ele concluiu mais 1 ano que faltava no seminário desse jeito. Só que a partir de hoje, quando você se debater diante de um problema desse, você vai falar, agora não tem como, você vai lembrar dessa palavra de hoje e vai falar, não, é a hora de eu me esforçar, é agora. É agora que é a hora de eu dar um passo à frente.
Senhor, não sei o que eu vou fazer, não sei qual a estratégia. Você vai orar, me dá uma direção, me dá uma estratégia, que aí é a hora que Deus entra e faz um milagre. É nessa hora, Deus fica lá de cima observando. Vamos ver se ele vai desistir ou ele vai avançar. Vamos ver se ela vai desistir ou ela vai avançar. Vamos ver se ele vai ser constante ou vai retroceder. Vamos ver se a fé dele está ativa de verdade. Vamos ver se a fé dela está ativa de verdade. É nessa hora, ele fica só olhando. Se você der um passo para trás, ele vai ficar parado. Agora, se você fala, Senhor, eu quero. Eu não sei como, mas eu não vou parar. Eu não sei como conseguir, mas eu não vou. Vai acontecer. Deus fala, está com fé. Libera o anjo e a providência chega. A provisão vai chegar, a porta vai se abrir e o milagre vai acontecer. É desse jeito, meu irmão. Não é fácil. 2023 vai ser um ano de muitas bênçãos. Eu creio nisso. Mas você tem que guardar isso no seu coração. Vai ter luta e você vai se esforçar. E mesmo diante de uma situação que você acha que é impossível, você vai lembrar e falar, não, agora que é a hora de eu me esforçar. Chegou o momento de eu me esforçar. Se você não sabe que hora se esforçar, é nessa hora. É a hora que você fala, não deu, é impossível. O carro quebrou, eu moro longe, não tem como, eu não tenho dinheiro para comprar outro, agora acabou. É nessa hora que você fala, é a hora de eu me esforçar. Sede firmes na fé, firmes e constantes na fé, e obedientes na palavra que Deus liberou para a sua vida. A palavra que Deus liberou para a sua vida. Começa e Deus já te deu direções. Eu tenho certeza, o Espírito está ministrando no meu coração que Deus já deu direções aqui. Mas que você não está ligado, às vezes não está atento, só está um pouco distraído e não ter essa instrução que está sendo passada aqui nessa noite, você não guardou. Você tem no seu coração um projeto que sempre vai abençoar, além de você, outras pessoas. Isso é projeto de Deus para a sua vida. Amém. Você não é um projeto que está só olhando para o seu umbigo, que só você ganha. Muita gente vai ganhar. Então, Deus vai te abençoar, Deus vai ser contigo. Tem fé, apresente o projeto para Deus. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, porém a palavra final é dele. Mas você tem planos. Diz que a resposta certa vem do Senhor. Mas para ter resposta tem que ter uma pergunta, não é, Tidel? Se você não fizer planos, você não está perguntando nada. E quem não pergunta nada não tem resposta nenhuma. Faça planos para 2023. Faça planos para 2023. Anota, apresenta para o Senhor. Senhor, eu quero chegar nesse lugar. Eu quero avançar. Eu quero esse objetivo. Eu tenho isso para conquistar. Faça isso. Comece a pesar. Não deixe seus sentimentos tirar você do caminho da constância. Os seus sentimentos não podem te tirar do caminho da constância. Eu estou triste, mas eu vou conseguir. Eu estou chateado, mas eu vou conseguir. Eu estou com raiva, mas eu vou conseguir. Não vou parar. Tem que ser firme e constante. Esse é o segredo para que as bênçãos do Senhor caiam sobre as nossas vidas. Esse é o segredo de Deus, é ser constante. Já recebeu uma palavra? Já orou? Já apresentou ao Senhor? Apresente. O Senhor vai te dar direções. Tem uma unção aqui hoje nessa igreja que é para isso. Uma unção de sabedoria de Deus. Que é a sabedoria para você tomar decisões que você não tem como tomar. Você não sabe o dia de amanhã. Você vai fazer planos para o ano que vem. Você não sabe nem se vai estar vivo, mas a sabedoria do Senhor que dá essa direção. Se você for fazer planos e projetos que você não sabe como vai chegar, mas chega. Que Deus já viu amanhã. Ele vai colocar alguém no seu caminho que vai te ajudar a chegar nesse objetivo que você quer. Você não sabe, você ainda não conhece, mas Deus já conhece. Amém. Tem uma porta, um convite que vai chegar para você chegar nesse objetivo. Então, não o tenha como impossível. Apresente para Deus, que Deus vai te apresentar alguém que você chega. Amém. Amém. A porta se abre, sempre lembre-se disso, não vai ser homem. É Deus colocando no seu caminho para te abençoar. Porque você está tendo fé, porque você está sendo constante. Não está de coração dobre, uma hora quer, outra hora não quer. Para com esse negócio de uma hora quer. Vai apresentar para Deus, tenha certeza que quando Deus liberar a palavra, você tem que ir até o final. Você não vai poder resistir mais. Quando Deus falar, tá bom, vou liberar a palavra, pode ir que eu sou contigo. Vai vir luta, vai ter muralha, mas vai cair tudo por terra. Você não vai poder mais desanimar. Essa constância vai nos levar à vitória. Essa constância que vai fazer chegar a lugares inimagináveis. É essa constância em nossas vidas que Deus tem. Amém.